Graça e paz, irmãos. Se assente aí de forma confortável. Já pode abrir a palavra do Senhor aí, em 1 Coríntios, capítulo 11, e do versículo 23 ao versículo 33, o apóstolo Paulo fala a respeito da Santa Ceia. Temos que relembrar, comemorar, temos que trazer à memória, temos que investigar de forma a ser debruçado no texto, coisas que são para a igreja, exclusivamente para a igreja. E o texto, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo começa dizendo o seguinte: eu recebi algo. E ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, a estratégia de Paulo, a metodologia de Paulo era essa: Deus me dá, e eu passo exatamente aquilo que Deus me deu. E a gente precisa incentivar os crentes congregacionais a valorizar a Santa Ceia, a amar a Santa Ceia, a entender a Santa Ceia do Senhor. E Paulo diz assim, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e vale para o meu ensino, para o seu ensino, para o nosso aprendizado. O pão, simbologia universal, algo que nutre, que fortalece, que vitaliza. Então essa é a ideia também da Santa Ceia. Quando você participa da Santa Ceia, você vitaliza, você fortalece, principalmente se você faz isso com entendimento. E Paulo continua no 24 dizendo assim: tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Põe na memória, arquiva isso. Essa simbologia tem um valor, uma comunicação, um significado, um sentido. A Santa Ceia, ela vai para uma determinada direção. Qual direção? A direção que explica que o próprio Deus encarnou, tomou uma forma humana, sofreu, se colocou como sacrifício, padeceu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que vivo está, que tem o seu lugar de honra, de forma que não se iguala. E a gente precisa desses conteúdos para entender o sentido da nossa participação na Santa Ceia do Senhor. Semelhantemente, diz o versículo de número 25, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Tem uma nova versão, uma nova forma de encarar as coisas, tem uma continuidade do Velho Testamento aí, um processo ainda, e esse processo está no próprio Cristo, que inicia lá no Velho Testamento e finaliza no Novo Testamento. E da lei dá-se um salto para a graça, para o favor, para a justificação, para você, sem que você tenha nenhum mérito. Você não tem nenhum processo na meritocracia para chegar no céu, para dizer: sou salvo, me salvei, me justifiquei. Não tem. Só Jesus Cristo salva, justifica, regenera, redime os homens dos seus pecados, das suas ofensas. E por isso a Santa Ceia é um momento propício. Para quê? Para falar com Deus. Me perdoa, me ajuda. E é aquela antiga e necessária frase que eu sempre digo: 1 minuto para você falar com Deus. Fala com Deus. Deus, tem coisas que eu sei que o Senhor fez, conserva isso, deixa eu melhorar nisso.
Agora tem coisas, Deus, eu sei que o Senhor ainda está lutando comigo, ainda está me confrontando, ainda está me modelando, ainda está me forjando, e eu preciso melhorar. Você tem 1 minuto para falar com Deus. Hoje é a Santa Ceia. Abre o seu coração, fale com o Senhor: me perdoa, me ajuda, deixa eu te enxergar, deixa eu te ver. Feche seus olhos e vamos orar. Perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas. Melhore coisas que precisamos melhorar dentro do coração. Dá-nos mais passividade, no sentido de entendermos, ó Pai, que devemos sermos pacíficos. Ajuda-nos na paz. Dá-nos discernimento, ânimo, vontade de te buscar. Porque o Senhor, como foi cantado aqui no louvor, é o fundamento, é a base para que a vida ganhe sentido e significado. Ajuda-nos a ajudar. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas omissões. Ajuda-nos, ó Deus, a crescermos na graça como o menino Jesus, que crescia em graça e sabedoria diante do Senhor, Pai, e diante dos homens. Nos dê força para esforçar. Hoje é a Santa Ceia, é um momento de comemoração e queremos trazer isso à memória. O Senhor ressuscitou. Hoje é um momento de reverência, é um momento de temor, de afeição, de entrega, e nos ajude nesse processo, em nome de Jesus Cristo. Amém. A Santa Ceia do Senhor tem 2 elementos: o cálice e o pão. O cálice representa o verter do sangue de Cristo, a vida para me dar vida. O pão representa o corpo esmurrado, sujeito, o corpo que pereceu, que se esforçou, que não fugiu da meta, que foi até o fim, que disse ao Pai: passa de mim este cálice, mas resolveu obedecer, e graças a Deus por isso. Estende as suas mãos, vamos consagrar aqui o cálice e o pão, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pelo seu sacrifício, por sua interferência a favor das nossas vidas. Obrigado, Deus Espírito Santo, por estar nos convencendo dia a dia sobre a necessidade que temos da essencialidade de Cristo. Cristo é essencial na igreja, na casa, essencial no trabalho, essencial, ó Pai, na escola. Ajuda-nos nisso. O Cristo que orienta, que diz o que fazer, o Cristo que cura, o Cristo que salva, o Cristo que realmente dá às pessoas o sentido e o significado da vida, o Cristo que pega a carga das pessoas. E nós queremos discernir na noite de Santa Ceia, noite como essa, a graça, o favor que vem da sua pessoa, nos dando uma condição de reconhecer que não é a nossa força, que não é o nosso mérito, que não é a nossa intelectualidade, ou qualquer artifício, ou qualquer coisa que temos, mas é graça que vem da sua parte. Por isso nós queremos consagrar o pão. Ao ingerir o pão, ó Deus, nutre, anima, tira a desistência, faça com que o teu povo nessa simbologia receba graça, a favor do Senhor. Ao ingerir, ó Pai, o cálice, faça-nos, ó Deus, entender a nossa filiação contigo, a nossa ligação com o Senhor, a nossa identidade, pois todos os quais o receberam, o Senhor os fez filhos, filhas, pelo poder que lhe é peculiar. Por isso, Deus, consagramos o cálice, o pão, e queremos ingerir isso, ó Pai, de forma a festejar, de forma a reconhecer a nossa filiação com o Senhor. O Senhor é o nosso Pai, nós somos os filhos, o Senhor é o nosso pastor.
nós somos as suas ovelhas. E obrigado por essa simbologia, por essa situação sacra. Somos a igreja que abençoamos esses elementos, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, todos. Vamos servir os instrumentistas, vocalistas, e logo após vamos cantar celebrando a graça de Cristo na cruz. Amém? Voltando à essência da adoração, minha essência és tu, minha essência és tu, Jesus. Cante isso ele. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, minha essência és tu, minha essência és tu. Suas mãos, cante isso. Minha essência és tu, minha essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Minha essência és tu, minha essência és tu. Mais uma vez, todos juntos, ainda com as mãos levantadas. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, e a essência és tu. Aleluia! A essência da adoração. Deus abençoe vocês. Louvor abençoado, cheio de graça, graça vinda de Deus. Amém por isso. Vamos a uma parte que eu quero que você entenda. Me permita ser boca de Deus para falar com você, em nome de Jesus. Eu quero enquadrar você dentro de um texto. Eu quero que você se veja dentro do texto. Abra, por favor, em Êxodo capítulo 4, versículo 11. É Deus fazendo algumas perguntas a Moisés, para que ele raciocinasse, para que ele refletisse. E Deus faz isso muitas vezes, não poucas. Nos faz perguntas para que a gente pense: o que eu vou dizer? Como que eu vou dizer isso? O texto é Êxodo capítulo 4, o versículo que é 11. Posso ler? Achado o texto? O texto no versículo 11 diz assim: e disse-lhe o Senhor, irmãos, Deus fala, e Deus disse em forma de pergunta: quem fez a boca do homem? Era para que Moisés pensasse: você tem boca, rapaz, quem foi que fez essa boca? E toda a constituição interna da boca. E Deus vai um pouco mais adiante, numa extensão maior, e pergunta: quem que fez o mudo, o cara que não fala? Meu Deus!
Deus amplia um pouquinho mais, dizendo: ou o surdo, ou o que vê, ou o cego. Deus faz essas perguntas, e Ele faz logo após essas perguntas uma afirmação: Moisés, não sou eu o Senhor. O que Ele quer dizer com isso? Moisés, sou eu mesmo, sou sou responsável por isso, por essa criação, por essa condição de manipular, de remanejar. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Fala conosco nessa noite, Senhor. Deus Espírito Santo, fala com pessoas que estão aqui, estão nos ouvindo, vendo via internet. Fala para resolver, fala para consolar, fala para libertar, fala para reposicionar, fala para incentivar. Fala, Deus, a sua fala, ela tem o poder de criar, de ajuntar, de separar, de tirar, de pôr, de dar uma nova dimensão. É quando o Senhor fala, Deus, que as coisas acontecem. É quando o Senhor fala, Deus, na sua ordem é que as coisas aparecem. Por isso, em nome de Jesus, eu lhe peço, Deus Espírito Santo, fala pela sua compaixão. Como que está a sua vida? Como que estão os seus afazeres? Se eu te desse o microfone, o que você me diria? Pastor, segue a vida, vida normal. E é uma frase habitual, dita aí, em vários lugares. Quando acontece alguma coisa, seja ela de que natureza for, logo em seguida, a frase mais consoladora que nós temos é essa: segue a vida. Segue a vida normal. Segue a vida normal com a rotina. E o que você faz com ela? No seu cotidiano. Moisés, no seu cotidiano, na sua rotina de vida, na sua normalidade, Moisés cuidava de ovelhas e cuidava de cabras. Você cuida de quê? Das vasilhas? Do terreiro? Do serviço que lhe foi dado para que você desenvolvesse, fizesse? Você faz o quê? Seja o que for que você faz, dentro da sua rotina, parece que às vezes nada vai acontecer de novo. E eu não acredito que Moisés, já há 40 anos no deserto, estava ali com aquela rotina de cuidar de ovelhas, de cuidar de cabra, pensasse que alguma coisa surpreendente pudesse acontecer. Exatamente como você, eu quero falar de você, de Moisés para você, do texto para você. Você na sua vida, na sua rotina, na sua segunda, na sua quarta, na sua noite ir, no seu travesseiro, no seu levantar, você pode estar pensando que nada de novo vai acontecer com você. Eu penso, olhando para o texto, no capítulo 3, retrocedendo um pouco, que Moisés, ele pensava que o fato já estava definido. A minha vida é essa, eu vou cuidando de ovelhas, eu vou cuidando de cabras, eu vou fazendo isso, eu vou trabalhando dessa forma, vou cuidando da família, só isso, nada mais do que isso, é isso, pronto. Dá-se a impressão no texto que Moisés já tinha sua vida definida, exatamente como você. Parece que você está andando, caminhando dias, meses, anos, e parece que já existe um fato definido, e parece que você mesmo definiu esse fato. Vai ser assim, é assim. Quem te disse, quem te garante que vai continuar assim, que deve ser assim, que você deve ainda continuar cuidando de cabras e ovelhas dentro da sua rotina? Quem foi que te disse isso, Moisés?
Um determinado dia, Moisés procura um ambiente diferente, e é o que diz o capítulo 3 do verso 1, e diz que ele, nessa procura de um novo ambiente, ele foi na realidade ao monte Horebe, e ele levou a cabra e levou as ovelhas para aquela direção. O ambiente que você busca diz muito a respeito do tipo de experiência que você vai ter. Então vamos parar um pouquinho aí. Qual é o ambiente que você tem andado? Porque é esse ambiente que vai falar a respeito do tipo de experiência que você vai ter. E os ambientes espirituais, para surpresas, para coisas inusitadas, os ambientes espirituais são os melhores ambientes que você pode buscar. Espera aí, pastor, você está me dizendo que tem um ambiente que eu não estou muito acostumado com ele, que eu não vou muito atrás dele, e que esse ambiente que eu não vou muito atrás dele, esse é o melhor ambiente. Moisés, em algumas traduções, diz que ele foi para o Monte Sinai, e o Monte Sinai era o Monte Sagrado. Já pensou você indo buscar certos ambientes que são considerados sagrados? Ele levou as ovelhas para aquela direção, ele levou as cabras para aquela direção, dentro da sua rotina. O que esperar dos ambientes sagrados? E talvez você não saiba, talvez nunca ninguém tenha te discipulado ou dito para você, em forma de ensino, quais são esses ambientes sagrados. Fala para mim, pastor. Quando você lê a Bíblia, esse ambiente é um ambiente sagrado, porque é a inspiração de Deus, é a fidelidade da inspiração de Deus, é a inerrância de Deus. Então quando você abre a Bíblia, quer ver na Bíblia Deus falar com você, este é um dos ambientes sagrados. E Moisés está indo em direção ao ambiente sagrado. Quando você frequenta uma vigília, e vai nessa vigília para orar, para falar com Deus, para buscar de Deus respostas, você está caminhando, andando, se projetando para um ambiente sagrado. Quando você ora, independentemente do lugar, você torna aquele ambiente sagrado em função da oração, em nome de Jesus, ter uma observação do Todo-Poderoso naquela fala que é sua. E você tem que entender isso. Os ambientes sagrados são os melhores ambientes que você pode buscar. E só nos ambientes sagrados é que existem grandes surpresas, coisas inusitadas, diferentes. O que eu posso esperar quando eu vou me envolver com os ambientes sagrados? Uma leitura bíblica, as orações que eu faço, o jejum que eu me disponho a fazer. O que eu posso me esperar desses ambientes sagrados? Eu posso esperar desses ambientes sagrados o mesmo que Moisés teve no Monte Sinai, a mesma coisa. E o que ele teve? Surpresa, manifestação inusitada. Fala que a princípio lhe causou uma admiração. No Monte Sinai, no ambiente sacro, Deus apareceu no meio de um espinheiro, no meio de uma sarça. A sarça não se consumia, e aquele ambiente sacro trouxe a Moisés observações inusitadas. E eu quero que você entenda isso, igreja. Eu quero que você entenda isso, povo de Deus. Eu quero que você entenda isso, filho, filha, que você precisa ir atrás desses ambientes sacros, porque são nesses ambientes que Deus vai falar com você.
Não que Deus não possa falar em qualquer lugar, mas são os ambientes propícios, são os ambientes receptivos, são ambientes que são forjados, e Deus está focado em falar nesses ambientes. Mas você está fugindo desses ambientes. A igreja dessa geração está fugindo desses ambientes, dos ambientes sacros. Fugimos dos concílios, fugimos dos eventos, fugimos do círculo de orações, fugimos da escola dominical, fugimos dos textos bíblicos, fugimos das orações, dos jejuns, fugimos dos ambientes sacros, sagrados. Mas os ambientes sagrados são os principais ambientes que devemos estar. E quando eu vou olhando o texto, no versículo 2, capítulo 3, aí de Êxodo, no Monte Sinai, Deus aparece na sarça, naquele ambiente. Era um ambiente propício, receptivo. Os ambientes sacros, os ambientes consagrados, eles são ambientes que Deus aparece, e muitas vezes aparece de forma inusitada, não comum ao mundo, não de igual ao mundo. Deus às vezes aparece nesses ambientes de forma esquisita. Não teme a palavra esquisita. Esquisito quer dizer só que é algo estranho. E não é algo ruim, é algo diferente, que chama a atenção, que gera admiração. Mas eu preciso correr para esses ambientes, para que nesses ambientes Deus, com a sua estranheza, se manifeste e me cause surpresa, e me cause admiração. E por que Deus faz isso nos ambientes sacros, nos ambientes consagrados? Deus faz isso apenas por um motivo, por uma razão. Deus quer chamar a sua atenção. Deus quer dar a você uma condição, de forma que você preste atenção naquilo que Ele quer falar, fazer, te mostrar. Então corra para os ambientes sacros. Moisés, ele pega o seu gado, ele pega a sua cabra, as suas cabras, ele pega as suas ovelhas e vai para o Monte Sinai. Era um ambiente sacro, e ele estava ali. Aparece a sarça começa a falar do meio dela, a falar com Moisés. Aquele ambiente era um ambiente sacro. Corra para a vigília, corra para o seu quarto para orar, corra para ler a Bíblia, corra para fazer jejum. Esses ambientes são os ambientes sacros, consagrados. Deus vai chamar a sua atenção, e Deus queria chamar a atenção de Moisés, e Deus chama a atenção de Moisés no Monte Sinai. Pode ser que você esteja dentro de uma condição, que esteja acontecendo com você um fato na sua vida, que Deus esteja chamando a sua atenção, e você não percebe, e você não nota, e você precisa entender isso. Deus, Ele é tão, na realidade, inusitado, que Ele chama a atenção através da doença, da dificuldade, da aflição, da dor, da prisão. Deus chama a atenção às pessoas. Olha para mim, olha o que você está tendo, olha para mim, olha o que você está vivendo, olha para mim, olha a sua condição realmente de letargia, ou melhor dizendo, de inércia. E eu imagino exatamente dessa maneira que Moisés estava. Nada de novo, nada de novidade, porque ele sabia da promessa. Matou um egípcio pensando na promessa. E Deus só olhando, não é hora, não é tempo. Foge para o deserto, tem que readaptar a vida,
tem que começar a ter uma nova dimensão em relação ao novo padrão de tratar ovelhas e cabras. E de repente, no ambiente sacro, no Monte Sinai, no ambiente que Deus fala, porque Deus fala nos ambientes sacros, separados para Ele, Deus fala com ele, justamente lá, chama a sua atenção. O que você está passando pode ser que seja exatamente isso, a forma como Deus quis para chamar a sua atenção. Pastor, mas Deus chama a atenção às vezes de uma forma tão esquisita. É isso mesmo, Deus é esquisito no chamar a atenção. Esquisito significa estranheza. Dê uma olhada depois no dicionário, não é algo ruim não. É a intenção de Deus de chamar a sua atenção, para que você vire para Ele, para que você foque nele, para que você consiga percebê-lo ou ir atrás dele. Deus quis chamar a atenção de Moisés, e por isso a sarça não se consumia. Deus pode estar chamando a sua atenção pelos meios os quais estão acontecendo na sua vida de A a Z. E Ele está fazendo isso só para que você se volte para Ele, preste atenção nele. Então o aperto, a dor, a aflição, a prisão, seja o que for, olhe para mim. Deus, está doendo, eu sei que está doendo, essa dor foi eu que coloquei, e essa dor tem um propósito, que você me busque, que você vá nos lugares sacros, os ambientes separados, para que eu fale a respeito dessa dor, a respeito da sua vida, e a respeito de um propósito que eu tenho para você. E era exatamente o tipo de experiência que Moisés estava passando. E é interessante que no ambiente sacro você é estimulado a chegar mais perto de Deus, porque se você está numa vigília, todo mundo orando, e você não quer orar, todo mundo falando com Deus, e você não quer falar, você vai olhando de um lado, de outro, você vai observando, e você vai vendo o constrangimento, e o que você conclui é: eu também vou ter que orar, vou ter que falar com Deus. Então a ideia do ambiente sacro é fazer você chegar mais perto de Deus. E você tem que entender isso. E ali Deus vai te despertar algo em você, de forma que você chegue cada vez mais perto, cada vez mais perto. Então quando você vai numa vigília, um ambiente sacro, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você jejua e vai se aproximando de Deus, isso vai dando a você uma vontade maior e maior e maior de chegar mais perto de Deus. E quando Moisés vê aquela sarça que não se consumia, ele queria ver mais de perto, ele queria aproximar. Só que no capítulo 3, versículo 4 e 5, Deus, que conhece todas as coisas, e vendo o interesse de Moisés em querer aproximar, e Deus provoca isso, Deus vai provocar isso, querer que você se aproxime dele, e Deus observando isso, esse interesse de aproximação, logo Deus colocou um princípio, uma fala: ei, vou deixar você se aproximar de mim, ok, venha, você faz bem, se aproximando de mim eu tenho várias revelações a te fazer, eu tenho situações a te oferecer, ok, se aproxime de mim, mas antes de se aproximar, tire as sandálias do seu pé. O que é isso, Deus? Eu estou custando a vir ao ambiente sacro, eu vim. Eu estou lendo a palavra e ela é um ambiente sacro. Eu estou orando no meu quarto e faço dali pela oração, em nome de Jesus, um ambiente sacro. Eu estou jejuando, Deus, e faço dessa prática, o jejum, um ambiente sacro. Tudo, Deus, para que nesse ambiente o Senhor fale comigo. E o Senhor está me dizendo, Deus, para que eu tire as sandálias dos meus pés.
Antes dessa aproximação ser profunda, antes dessa aproximação ser afeiçoada, antes dessa aproximação Deus ser de todo o coração, é isso mesmo, isso mesmo. Tire as sandálias dos seus pés. Moisés, eu apareci para você dentro de uma sarça. Você já está ouvindo a minha voz. Moisés, foi eu que provoquei nesse monte sagrado, sacro, nesse ambiente, uma condição de surpresa para você. Você não esperava, hein, Moisés, que no seu cotidiano, na sua rotina, na sua condição normal de vida, eu fosse interferir. Você não esperava isso, mas é assim que eu faço, Moisés. Só que eu estou vendo você se aproximar cada vez mais, Moisés. E antes que você chegue perto, bem perto, eu quero te dizer uma coisa, Moisés: tire as sandálias dos seus pés. Em outras palavras, Moisés, tema, tenha respeito. O princípio da reverência. Porque o que Deus diz a Moisés é exatamente isso: tire as sandálias dos seus pés. Significa, tenha reverência, me respeite. Nós podemos irmos aos ambientes sacros, mas nós não podemos esquecer desse princípio relevante, muito importante, que é o princípio da reverência. Então você vai nos ambientes sacros com esse princípio e não pode esquecer disso. Então você ora com reverência, você lê Bíblia com reverência, você jejua com reverência. Tire as sandálias dos seus pés, porque senão não vai dar certo. E você tem que entender isso. Respeito, consideração, apreço, acatamento. Então antes que você chegue nessa sarça, Moisés, antes que você se aproxime dela, tire as sandálias dos seus pés. Tem muita gente na igreja querendo se aproximar de Deus nos ambientes sacros, mas vai sem a devida reverência, sem o devido respeito, sem a devida consideração. Isso não vai dar certo. Vai nesses ambientes com o máximo de reverência que você tiver. E se você não tiver reverência, peça compaixão, peça misericórdia. Tire as sandálias dos seus pés. E o texto continua. No capítulo 3, versículo 6. Pela reverência o processo continua. Porque Deus fala, só que parece que tem hora que Ele para de falar. Por quê? Por que parou, Deus? Parou por quê? E a gente tem que entender isso. É a reverência que dá a garantia do processo continuar. Quando Moisés tira as sandálias dos seus pés, ele tem autorização para aproximar. Quando ele demonstra reverência, afeição, acatamento, respeito, ele tem autorização. Ok, tirou as sandálias dos seus pés, aproxima-se mais, e mais, e mais, e mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente precisa cultivar isso dentro da igreja, no meio das pessoas, nas crianças, nos adolescentes, jovens, adultos, nos anciãos, nas anciãs. Reverência é a parte principal, fundamental, para que Deus continue o processo e a fala não seja interrompida. Pastor, é verdade, tire a sandália dos seus pés. No versículo 7 do capítulo 3, você vê que Deus diz a Moisés: Moisés, eu sei a respeito do sofrimento desse povo, eu sei dos maus tratos que eles possuem e do pedido de socorro que eles fazem. Deus estava dizendo a Moisés: eu sei, eu entendo o seu sofrimento, a sua dor, a sua limitação, a sua guerra, a sua desistência. Eu sei o que está dentro do seu coração, eu sei.
Se o Senhor sabe, por que o Senhor não resolve? Por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não muda a situação? Por que o Senhor não desfaz dessa adversidade? O versículo 8 do capítulo 3 vem me dando a seguinte resposta: foram os dois aspectos que motivaram Deus a descer para resolver os problemas. Duas coisas fazem Deus agir, duas coisas, dois aspectos, dois fatores fazem Deus se manifestar na face dessa terra, no meio da igreja, na vigília, na sua casa, quando você ora no seu quarto, na leitura da palavra. Duas coisas fazem Deus se manifestar. A primeira é o sofrimento do homem, da mulher, da criança, do jovem. Opa, oh Deus, se esse é o primeiro aspecto, eu estou sofrendo, está difícil, não sei o que fazer, estou aflito. Se esse é o primeiro aspecto que o pastor Sandro está dizendo, que o Senhor tem como motivação a se manifestar, Deus, eu estou enquadrado nesse primeiro aspecto, porque está difícil, ok? Mas eu disse aqui que são dois fatores que fazem com que Deus se manifeste, com que o Espírito Santo de Deus sirva de bloqueio, que mande parar, que mande seguir, que arranque, que ajunte. O outro fator, o outro aspecto, e muito importante, é o pedido de socorro. Então o que diz Êxodo 3, versículo 8, e que dá a demonstração, é que esses dois aspectos foram os motivos pelos quais incentivaram Deus a descer no Egito, a servir de bloqueio, a tirar o povo da escravidão. Primeiro, a ideia do socorro, primeiro, a ideia da dor, do sofrimento. Segundo, o pedido do socorro. Então está doendo, mas eu tenho que pedir, tira-me daqui, e insistir nesse pedido. Está difícil, não consigo, e isso me traz dor, me traz incômodo. Eu não posso esquecer de pedir, de falar com Deus. Deus, estou incomodado, preciso de graça, de favor, preciso de uma nova projeção. Esses dois motivos foram os motivos que incentivaram Deus a descer no meio do Egito, ir lá naquele lugar, tirar aquele problema e libertar o povo da escravidão. Quais os motivos? A dor, o maltrato e o pedido de socorro. Por que você não pede? Por que você não insiste nessa petição? Porque a dor eu já sei, você está nela. E Deus conhece essa dor, sabe dessa dor. E quando eu vou vendo Deus se relacionando com Moisés, eu vejo Deus falando com Moisés a respeito de libertar o povo, da intenção de Deus. E essa é uma intenção de Deus dentro da igreja, libertar as pessoas. Existem muitas pessoas presas em pensamentos mesquinhos, presas em visões tortas, presas em situações de maus relacionamentos, presos em certas indiferenças que não levam a lugar nenhum, preso de forma que não saem das suas prisões. E Deus tem essa intenção de libertar as pessoas. Só que o texto me surpreende, o texto me dá uma nova visão. Não é só libertar. Então não é só resolver o seu problema financeiro, não. E você acha que é. Não é só dar a você uma vida de bem-estar, não. E você acha que é. Não é só dar a você uma cura, não. E você acha que foi só isso. Quando Deus fala com Moisés, Deus fala em libertar o povo e mais coisas ainda.
A intenção de Deus era libertar e continuar o processo. Então a intenção de Deus com você é te libertar e continuar o processo. A intenção de Deus com você é te curar e continuar o processo. A intenção de Deus com você é te dar direção e continuar o processo. E a maioria das pessoas acham que Deus só vai libertar e depois eu faço o que eu quiser. Você está achando que é assim? Não é. Deus ia libertar o povo, e depois da libertação Deus ainda pretendia, como na realidade demonstrou a sua pretensão, que o plano continuava. Então você, em qualquer área que você queira solução na sua vida, qualquer, Deus vai resolver. Só que o processo continua depois de Deus resolver isso para você. O problema não é só a libertação. Na história secular conta-se de uma forma sociológica que os escravos foram libertos. E sabe o que a maioria dos escravos fizeram com a libertação? Nada. Não sabia o que fazer. Você sabia que no Brasil, historicamente, essa ideia de comunidade, aglomerado, ela foi muito em função de muita gente que não soube o que fazer, e estando livre? Sabia disso? Então não é só te dar dinheiro, então não é só te dar saúde, então não é só preparar uma casa para você, não é só fazer algo de sensacional, espetacular, te inserir no meio social e te aprumar. Não é só isso, tem muito mais do que isso. E Deus estava dizendo isso a Moisés. E aí começam os convencimentos. Meu Deus, Deus vai te convencer, porque no texto, no capítulo 3, versículo 10, começa pela parte divina o convencimento em relação a Moisés. Venha, Moisés, eu te enviarei ao Egito, e depois de libertar o povo, vou levar esse povo a uma terra boa que mana leite e mel. O processo continua, Moisés. Vou estar com você, com o povo. Misericórdia, convencer as pessoas. Oh Jesus, como é difícil convencer as pessoas, fazê-las entender, dar a elas uma visão adequada. Como é difícil despadronizar, tirar as influências do mundo, convencer as pessoas. Meu Deus, que desafio que o Senhor pegou, Todo-Poderoso, Senhor. O Senhor vai ter que despadronizar Moisés. Ele está tão acostumado a cuidar das suas ovelhas, das suas cabras. Ele está tão acostumado a levantar em determinado horário, ir almoçar em determinado horário, ir dormir. Ele está tão acostumado nessa rotina, nessa naturalidade. Deus, o Senhor vai ter que convencê-lo a mudar tudo isso, a largar isso, a ter um novo projeto de vida. Senhor Deus, que desafio. Eu estou te dizendo isso, Deus, partindo de mim. Eu sei como é difícil, Deus, convencer as pessoas. Só que o Espírito Santo de Deus vai te convencer. E como que Ele faz isso? Ele convence gerando certeza na vida das pessoas. Para mim isso é muito difícil. O que o Espírito Santo de Deus faz é um verdadeiro milagre, porque Ele convence as pessoas. No convencimento, eu sei, eu entendo, eu vejo Deus convencendo algumas pessoas. Eu vi Deus me convencendo, e eu vi que no convencimento tem que haver
de um dos lados uma coisa chamada ceder, e as pessoas não querem ceder nada, porque elas se sentem seguras. Elas querem que Deus ceda e elas não. Misericórdia. E eu vejo no versículo 11 do capítulo 3, Moisés querendo bloquear Deus, o convencimento de Deus. Deus tentando convencer Moisés: rapaz, me ouça, eu vou ser com você, vou te ajudar, vou ir com você lá no Egito, vou tirar você de lá também, vou continuar com você. Rapaz, me entenda, me ouça. E Moisés bloqueando o convencimento, exatamente como a igreja faz não poucas vezes. No versículo 11 do capítulo 3, Moisés tenta bloquear esse convencimento, dizendo a Deus: Deus, quem sou eu, Deus? Deus, o Senhor é inusitado mesmo, o Senhor é estranho mesmo. O Senhor está me chamando para ir no Egito libertar aquele povo? O texto diz: quem sou eu? Deus, eu tenho limites, cuido de cabras, de ovelhas, sou casado, tenho um sogro, tenho uma vida, um padrão. Quem sou eu? E vai Deus tentando convencer Moisés: você não está livre dessa experiência. Deus vai precisar te convencer em certos setores, em certos aspectos, para que a sua vida flua. Deus, insistindo em convencer Moisés, estava dizendo a Moisés: Moisés, não é você, rapaz, sou eu. Não estou falando de você ir lá, estou falando de eu ir com você. É diferente. Não estou mandando você ir e resolver e me trazer uma solução. Eu estou te dizendo, Moisés, que eu vou com você, vou resolver e vou sair de lá com você, eu resolvendo a situação. É diferente. Sou eu, Moisés, sou eu que vou estar com você. E quando eu vou percorrendo o versículo 13 do capítulo 3 de Êxodo, Moisés, de novo, ele estava desanimado, ele estava realmente prostrado. Ah, Deus, 80 anos. Moisés estava pondo a dificuldade como principal ponto a ser discutido, exatamente como você faz, exatamente como eu faço. Olha o problema, vamos falar sobre o problema. Olha o problema, vamos discutir sobre o problema. Olha o problema, vamos nos amarrar, vamos pensar no problema. Por que não pensar na solução? E o Deus Todo-Poderoso estava ali, justamente dentro dessa ótica. Moisés, você fala demais em problemas. Você fala: quem sou eu? Você diz que não sabe falar. Você põe tantos limites. Eu não estou conversando com você a respeito dos seus limites. E muitas vezes, não poucas, a gente quer conversar com Deus a respeito do tamanho do problema, da dificuldade que temos, não da promessa que Ele faz. Meu Deus, a gente está errado. Moisés, ele queria focar nas dificuldades, exatamente como você faz. Você quer focar no seu marido que bebe, no seu filho que tem problema, na sua incapacidade de orar, de se santificar. Você foca nos seus problemas. Moisés queria discutir o problema e não a solução, e Deus só queria falar sobre a solução. Sou eu, vai dar certo, vou tirar, vou libertar, tem uma terra boa. E Moisés só queria falar sobre ele. Não consigo, não posso, não tenho. Meu Deus, como é difícil convencer as pessoas. Como é? Só Deus. Moisés continua: Deus, eles vão me perguntar qual que é o seu nome. O que eu vou dizer? Você acha que Deus existe?
Quando Deus quer convencer alguém, Deus não vai desistir. E no versículo 14, Deus queria falar, convencendo ainda Moisés de novo. Moisés, não estou preocupado com isso. Você vai falar lá, Moisés, a respeito de soluções e não de problemas. Quem sou eu? O que eu posso? Moisés, eu sou quem eu quero ser. Pense nisso, Moisés, isso é solução. E não é um problema da sua fala, e não é um problema daquilo que você diz, quem sou eu. E não é a sua insegurança. Eu sou, Moisés, quem eu quero ser. Eu faço, Moisés, como me apraz, como me convier. Eu tiro reis, Moisés, e coloco reis. Preste atenção nisso, Moisés. Moisés, eu faço descer a sepultura e faço subir dela. Preste atenção nisso, Moisés. Moisés, eu faço feridas nas pessoas, e sou eu mesmo que vou lá e curo as mesmas feridas que eu fiz. Preste atenção nisso, Moisés. E você vai dizer lá a respeito do seu problema, que você não pode, que você não quer, que você não sabe falar. Não é isso, Moisés. Foque em mim, pense em mim, invista em mim. Faz isso. Pense nisso. Nós precisamos investirmos mais em Deus. Como eu disse hoje na escola dominical, uma fé que acredita que Deus vai fazer. Eu quero finalizar da seguinte maneira. No versículo 19 do capítulo 3, Deus diz a Moisés que sabia, que sempre soube que Faraó só obedeceria de forma obrigada. Deus falou isso com Moisés. Moisés, eu já estou lá, já sei como é. Estou te dizendo, Moisés, Faraó só vai obedecer se eu obrigar ele a obedecer. Ele não quer obedecer. Ele não quer te respeitar. Ele não quer largar o osso de maneira alguma. De forma alguma. Faraó só vai obedecer se eu, Moisés, obrigá-lo a obedecer. Preste atenção, já estou te dizendo isso. Sou eu, Moisés, que vou fazê-lo cumprir por obrigatoriedade, por imposição, por constrangimento. E a gente precisa pegar esse conceito da manifestação de Deus dentro da igreja. Não vou, não pode. Ah, pau que nasce torto, morre torto. Quem te disse isso? Onde você achou isso na Bíblia? Deus, ele tem capacidade de obrigar uma circunstância, o diabo, uma economia, um fato, qualquer situação, reverter, inverter. Precisamos debruçarmos mais em relação àquilo que a Bíblia diz. No Salmo 107 diz que Deus transforma deserto em mananciais, mas também transforma mananciais em desertos. Não quero, não vou, não posso, não tenho condição. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos obrigue a fazer certas coisas pela força do seu poder. Não, o meu livre-arbítrio, a minha condição de pensar dentro da minha liberdade, liberdade que prende, liberdade que afunila, sem nos dar a condição de estarmos centralizados na vontade de Deus. Deus fala para Moisés: eu vou entrar naquele Egito, Moisés. Faraó não quer te obedecer ou me obedecer, mas eu vou obrigá-lo a te obedecer. O que a gente quer mais? E quando a gente olha para o mundo lá fora, a gente vê o caos, e a gente começa dos púlpitos da igreja a dizer: está ruim, está péssimo, não vai mudar, são dias difíceis. Para! Deus pode, pelo seu poder,
obrigar qualquer mudança a se converter naquilo que ele quiser. E é isso que ele está dizendo a Moisés. Deus diz a Moisés, no versículo 19, no capítulo 3 de Êxodo, a respeito de Faraó: eu conheço o Faraó e sei, Moisés, que ele só vai de forma obrigada. Meu Deus, a gente quer ignorar isso. E vamos finalizar. Moisés insiste com tudo isso, ainda no problema. Não vai dar, Deus, eu não sei falar. Capítulo 4, versículo 1 diz isso. Moisés ainda insiste ainda no seu problema. Não tenho facilidade em falar, Deus. Nem depois que eu tive um encontro com o Senhor, com essa sarça, não mudou nada. Você acha que Deus desistiu de Moisés? Capítulo 4, versículo 11, foi o que nós lemos. Deus não abre mão do propósito. Aí vamos finalizar da seguinte maneira: e disse-lhe o Senhor: Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? E Moisés está lá: não sei falar. Moisés, eu não quero saber se você não sabe falar. Não é você, eu estou falando de mim. Sou eu que vou entrar com você lá. Quem sou eu? Moisés. Quem que fez o mudo? O surdo? Ou que vê? Ou o cego? Não foi eu, Moisés. Não sou eu. Vai, pois, agora, e eu serei com a sua boca, e te ensinarei o que você há de falar. Vamos concluir? Fica na sua vida natural, calma. Continua nela. Procure os ambientes sacros, os lugares consagrados, a igreja, a vigília da igreja, o círculo de orações, a oração que você faz no seu quarto. Procure o ambiente consagrado, a leitura da palavra, quando você abre e procura Deus na palavra. A qualquer momento Deus vai te surpreender, porque Deus é estranho, inusitado. A estranheza não é ruim, a estranheza só é uma forma diferente de Deus chamar a sua atenção. Nesses ambientes Deus vai falar com você e vai te surpreender. E a gente vai entendendo isso na Bíblia. Vamos concluir da seguinte maneira: Deus tem um propósito em tudo isso que você está passando. O que você está vivendo pode ser exatamente o que Deus preparou para você viver, para chamar a sua atenção. Então foque nisso, pense nisso, porque Deus chama as pessoas, chama a atenção dos seus filhos, das pessoas. Deus chamou a atenção de Moisés num ambiente sacro, na sarça. Vamos concluir. Deus vai te despertar, falar com você. O princípio é esse, cuidado, só esse princípio é suficiente para você ir todo arrebentado, todo desfigurado. Só esse princípio não pode faltar, o princípio do respeito, do temor, da consideração. Considera, teme, respeite, vai do jeito que você estiver, com essa pequena fé que você tem, com essa condição oscilante, com essa situação de dor. Pense nesses dois fatores que fazem Deus se manifestar. Quais? A sua dor e seu pedido de socorro. É isso que faz Deus se manifestar. Quando Ele olha, vê a sua dor, e quando você fala da sua dor, pedindo socorro, Deus se manifesta, desce. Pense nisso. Deus te convencendo. Eu fico tentando imaginar Deus te convencendo. Você radical do jeito que você é, você na realidade sem entender como você entende, e Deus lá insistindo com você: eu vou te convencer, eu preciso te convencer, a sua chance é eu te convencendo, é a única chance que você tem.
E você bloqueando Deus, dizendo a Deus assim: Deus, quem sou eu? Não sei falar, eu não posso, eu não tenho. E Deus insistindo: não estou falando que você pode, que você não tem. Eu estou falando, na realidade, quem eu sou para fazer alguma coisa na sua vida. Eu fico pensando, Deus junto com você e comigo. Deus dentro dessa condição, criando uma circunstância e um único lugar para mim passar, praticamente me obrigando, porque me ama, porque Deus disciplina quem Ele ama. Essa é a ideia. Deus não abrir mão de você, Deus não abrir mão da igreja. E você insistindo em querer bloquear Deus, falando do seu problema, da sua angústia, da sua falha, falando da sua vitimização, falando de tudo aquilo que você é, dando desculpas, todo dia, toda hora, não deu, não posso, não quero, e Deus falando com você: vou precisar te convencer, insistindo com você. Fique de pé que a gente vai embora. Explique essa palavra de hoje para alguém. É uma forma dessa palavra ficar no seu coração. Vamos orar, falar com Deus. Deus, nós estamos no dia a dia, dentro das nossas condições, nas casas, no serviço, na igreja, e parece, Deus, tudo tão natural. Nos ajude, Deus, a buscarmos os ambientes sacros, os ambientes consagrados, a leitura da Tua Palavra, em qualquer lugar, quando eu, Pai, debruço nela, é uma busca, e o Senhor vê como uma busca, e esse ambiente, ele se converte em ambiente natural, em um ambiente sacro. Quando entro para o meu quarto, Deus, quando meu irmão, minha irmã entra para o quarto para orar, para falar contigo, e o Senhor olha aquilo, Pai, aquele ambiente é um ambiente sacro. Quando jejuamos, ó Deus, em busca de uma posição de aproximação ao Senhor, e o Senhor fala conosco, ó Pai, tema, respeite, considere, seja afeiçoado. Deus, nos ajude a tirarmos, Senhor, nos ambientes sacros, as sandálias dos nossos pés. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco, Pai. O Senhor já vê a nossa dor. O Senhor sabe que queremos mudarmos de patamares, irmos mais além. Isso o Senhor já sabe a respeito da nossa aflição, prisão. Deus, o que fez o Senhor descer no Egito foi a dor e o pedido de socorro. Nos ajude a entender isso. Falar com o Senhor a respeito da nossa dor, ter essa esperança de que o Senhor vai manifestar, de que o Senhor vai agir, e de que dependemos do Senhor para que essa condição seja resolvida. E as nossas desculpas, Deus, não posso, não quero, não tenho, não possuo, perdoa-nos, Senhor, porque não é a nosso respeito, é a teu respeito. É o Senhor quem pode, quem possui todas as coisas, é o Senhor quem faz todas as coisas. Então não é a nossa falha, não é o nosso erro, não é a nossa limitação, não é a nossa condição, ó Pai, de estarmos dentro de uma prisão. É o Senhor que liberta, que consola, é o Senhor quem livra, é o Senhor quem faz toda a diferença. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajude a entregarmos ao Senhor, ao seu plano. Venha, Deus, a nos convencer e perdoa-nos, ó Deus, as nossas condições radicais, as nossas diferenças, as nossas omissões. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós precisamos sermos convencidos, Deus Espírito Santo, pelo Senhor. E é nesse convencimento, ó Pai, que a vida muda. E é nesse convencimento que a gente enxerga de outra maneira. Então não deixa a gente ficar dando desculpa, mas apenas entregarmos ao Senhor. Não deixa a gente ficar com justificativas, mas apenas querer fazer a Tua vontade, que é boa, é perfeita, que é agradável. O melhor lugar é estar na Tua presença, onde, ó Deus, existem delícias de todas as formas, proteção, paz,
direção, provisões, governo. Ajuda a tua igreja, Deus, e nos abençoe, em nome de Jesus. Temos culto quinta-feira, temos escola dominical comigo no domingo. Estou falando sobre fé, a importância da fé, como a fé é importante e indispensável. Sem ela você não vai conseguir agradar a Deus. À noite temos o culto às 17h15 e às 19h15, querendo Deus, porque Deus é bom e o diabo não presta. Feche seus olhos, vamos para casa orando. Amém. Leve o teu povo em paz, Deus. Dê ao teu povo direção e fale com o teu povo. Visite o teu povo, ó Deus, de forma que o teu povo seja surpreendido, surpreso em função das suas manifestações. A sua igreja, ó Pai, ela tem esse direito por causa de Cristo. Ela pode experimentar isso por causa de Cristo. Ela pode vivenciar, ter isso por causa de Cristo. Por isso Deus fala com o teu povo, aumenta a fé do teu povo, dê ao teu povo a aprovação nos testes da fé, ajuda o teu povo, ó Deus, a entender pela fé, a tomar decisões pela fé, a esperar no Senhor pela fé. Ajuda o teu povo na fé, a fé em ti, Deus, em nome de Jesus. Mão no coração, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor incondicional de Deus Pai, o agir do Espírito Santo te ajude, te abençoe, te convença e faça você chegar mais perto, com reverência, com temor, com acatamento, para que você saiba a vontade de Deus para você. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana em nome de Jesus. Amém.